Bom dia! Seja muito bem-vindo à Rede, que bom poder te encontrar nessa manhã de domingo. Se você não me conhece, eu sou o Washington, um dos pastores aqui da Rede, e como você já pôde perceber, nós estamos nos últimos domingos numa série que tem nos ensinado muito sobre quem Deus é, sobre quem Deus nos fez ser, sobre quem nós somos, e também sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Essa série nós chamamos de Generosamente. Nós estamos falando sobre uma mente, uma mentalidade generosa que Deus chama cada um de nós a ter. Mas eu não sei você como que você lida com esse assunto, porque quando a gente fala de generosidade, é inevitável que nós também falemos sobre dinheiro, sobre grana. E aí, quando a gente fala sobre dinheiro na igreja, isso é um problema, não é mesmo? Balança a cabeça comigo, vai, seja sincero. Dinheiro e igreja na mesma frase é sinal de problema. E eu sei que talvez você, depois de muita insistência do seu amigo, sei lá, de um parente seu, você resolveu vir aqui na igreja, vir na Rede. Aí você chegou hoje. E aí, quando o pastor pegou no microfone, apareceu a palavra generosamente, você falou assim, vai falar sobre dinheiro. Sabia, deixa eu esconder minha carteira, daqui a pouco eles vão me tomar dinheiro. Eu te entendo, tá bom? Eu entendo. Talvez você é um amigo que chamou o seu amigo para vir hoje, e você orou a semana toda para que ninguém falasse sobre dinheiro. Vixe, deu ruim. Nós vamos falar sobre dinheiro hoje. E eu sei como você se sente, porque eu sou pastor. Você imagina como é para mim chegar em qualquer balcão, assim, tipo lá no Poupa Tempo, e aí fala, qual é o seu nome, idade, CPF, profissão, e aí o tempo para, porque eu preciso falar, eu sou pastor. E aí eu não sei como a pessoa vai reagir, porque de duas reações, pelo menos uma. De um lado, talvez eu fale assim, eu sou pastor. E aí a pessoa olha e fala assim, que legal, pastor, Deus mandou um pastor para falar comigo hoje e tal. Isso de vez em quando acontece. Mas a outra possibilidade é mais recorrente. Eu falo, eu sou pastor. Aí ela fala, pastor? Legal. E aí ela dá um jeito de sair de perto de mim imediatamente. Então, eu estou do lado de cá, eu sei que, infelizmente, a cultura brasileira, a igreja evangélica, ensinou o Brasil mentiras sobre dinheiro. Dinheiro é um assunto muito delicado, é verdade. Mas se talvez o que você sabe a respeito de Deus quando o assunto é dinheiro foi o que você aprendeu ligando a sua televisão de madrugada, ou nos sábados de manhã, com pastores te persuadindo a torcer o braço de Deus através de grandes sacrifícios financeiros para que Deus te abençoasse ou te livrasse da pobreza ou da doença. Se você tem essa ideia que a Bíblia fala sobre dinheiro, deixa eu dizer uma coisa, com todo respeito, esse tipo de pastor ou estava mal orientado, e tem muitos pastores que ensinam isso por falta de orientação mesmo, falta de boa formação teológica. Ou, infelizmente, eu também não posso negar, que muitos desses pastores estavam mal intencionados. Eles não estavam falando da parte de Deus, talvez estavam falando mais mesmo em nome do diabo, porque o diabo desde sempre é o tentador, é aquele que perverte a verdade de Deus para contar uma mentira e seduzir os homens a ir na direção contrária da palavra de Deus. Então, nós estamos falando esse mês sobre generosidade. Eu vou falar sobre generosidade aqui, e hoje eu vou tocar em algumas coisas sobre dinheiro, sim. Mas eu quero te dizer que esse assunto é tão importante para nós, que ele tem um espaço muito importante na palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia cita diretamente o assunto dinheiro mais de 2.300 vezes? Em todos os 66 livros, tem mais de 2.300 citações diretas sobre dinheiro. Jesus usou mais da metade das parábolas que ele contou para falar sobre dinheiro. E não é porque Deus quer que você dê para ele dinheiro. Pelo contrário, é para que você entenda que todo recurso que eu e você temos pertence a ele. Dinheiro é um assunto importante para nós.
E graças a Deus que Ele não nos deixou cegos, enganados sobre como lidar bem com esse assunto. É por isso que aqui na Rede a gente decidiu ser bem estratégico quanto a esse assunto. Eu não sei se você já percebeu, mas nós não temos no momento aqui do culto um espaço reservado para as ofertas. Talvez você nunca conheceu pessoalmente aqui na Rede um cara chamado gasofilácio. Sabe o que é isso? Se você sabe, você deve ser crente há uns 50 anos, mais ou menos. Porque gasofilácio é aquela urna, aquela caixa que fica na frente das igrejas. O nome dele é bonito, você pode colocar no seu filho também, se você quiser que ele seja rico, gasofilácio. Nós não temos gasofilácio na Rede, porque nós também não usamos no momento do culto um espaço para as pessoas virem e ofertarem. Principalmente porque esse assunto, para a nossa igreja, é um assunto da porta para dentro. É um assunto dos nossos membros, gente que é seguidora de Jesus, que se tornou membro da Rede, que está engajado com o que Deus está fazendo por meio dessa igreja e por isso da porta para dentro, orientado, ensinado a lidar bem com as suas finanças no que diz respeito a ofertas. Então, todo membro da Rede sabe qual é a conta da Rede, pelo menos eu imagino que sim, aonde que pode procurar o balcão financeiro, tem acesso livre ao nosso departamento financeiro, etc. Mas você que está aqui, você não é membro da Rede, você é um visitante. Fique tranquilo, pode tirar a mão do bolso, ninguém vai te tomar dinheiro, ninguém espera que você saia daqui fazendo uma oferta que prove para Deus que você crê. Relaxa. Pelo contrário, eu quero te mostrar que o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, é tão completa para cada um de nós, que inclusive tem implicações diretas na maneira com que você pensa as suas finanças. Se Deus é o Deus verdadeiro, Ele também tem verdades para que eu e você vivamos segundo a vontade dEle quando o assunto é dinheiro. Então, mas ainda assim, por que é tão difícil falar disso? E eu fiquei pensando, enquanto preparava essa mensagem, que é difícil falar sobre dinheiro, é um chavão, é um assunto íntimo demais, porque cada um de nós temos uma experiência diferente com dinheiro. Então, quando a gente vai falar sobre um assunto como esse, cada um tem uma perspectiva, tem uma história, está vivendo um momento financeiro diferente, então a gente tem medo, tem constrangimento. Tem gente aqui na Rede, que eu estou olhando aqui, não porque eu saiba muita coisa, mas aqui quando eu falo para um auditório grande como esse, tem gente que quando pensa em dinheiro, está muito feliz porque acabou de ser promovido e as projeções financeiras que faz para o seu futuro são excelentes. Então, dinheiro é um assunto bom, é um assunto que ele está fazendo contas, já disse para a esposa que vai viajar no final do ano para o lugar dos sonhos. Dinheiro é um assunto ótimo para esse tipo de pessoa. Tem gente aqui que quando a gente cita dinheiro, está com o coração apertado, porque já estamos chegando no final do mês, os clientes não pagaram o que prometeram, as metas não foram batidas até aqui, e a projeção que faz para a semana que vem é que vai ter dívida para pagar. Então nós somos diferentes nesse aspecto. Tem gente aqui que se orgulha do patrimônio que conquistou com muito suor até aqui. Olha para os seus bens, olha para a sua renda e fala assim, uau, Deus me abençoou, ele está orgulhoso do seu patrimônio. Tem gente aqui que nem tem patrimônio para se orgulhar, então não lida com isso. Tem gente que hoje já mora na casa dos sonhos, mas essa casa se virou um pesadelo porque o financiamento está muito difícil de pagar. Percebe? Gente que está no mesmo lugar, que está seguindo o mesmo Deus, que está disposto a conhecer a vontade de Deus sobre o dinheiro, mas que é totalmente diferente. Então, eu tenho um problema aqui hoje. Como que eu falo algo que seja comum, que ajude cada um de vocês, se todos nós somos diferentes nesse aspecto? A boa notícia é que eu não sou um coach financeiro e nem preciso te vender soluções mágicas para você enriquecer até o final do ano. Pelo contrário, meu lugar aqui hoje é ser um servo de Deus, que olhando para a palavra de Deus, te ajuda a entender que Deus tem muito a te ensinar sobre essa questão financeira.
Então existe consolo na palavra de Deus para você que olha para esse assunto com o coração apertado. Mas também existe confronto da palavra de Deus se você acha que não tem nada a aprender sobre esse assunto diante de Deus. E isso eu falo porque Jesus consegue falar a mesma coisa com pessoas diferentes, porque Ele conhece profundamente o nosso coração. E eu quero te mostrar hoje uma conversa muito interessante de Jesus com os seus discípulos e a multidão, o que eu gosto de chamar de o rico insensato e o discípulo inseguro. Nós vamos ler alguns versos onde Jesus está falando com pessoas diferentes uma mesma coisa. Jesus mostra que tanto para os ricos quanto para os pobres, ambos têm o mesmo inimigo, um desafio em comum. E eu espero que essa manhã seja uma manhã libertadora para você, que você saia daqui mais parecido com Jesus. Então, primeiro, eu quero te mostrar que nós vamos comparar essas duas realidades à medida do que Jesus falou. O primeiro que nós vamos conhecer é o rico insensato. E olha o que estava acontecendo. Nós estamos na altura de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 12. E diz o seguinte, nós vamos ler do verso 13 em diante. Eu vou projetar aqui no telão, mas você, se tiver uma Bíblia aí, pode acompanhar para interagir melhor com o que eu vou te mostrar, tá bom? Então, Lucas, capítulo 12, Jesus, nós pousamos nessa história e eu quero que você preste atenção nisso. Alguém da multidão, então, gritou e disse assim para Jesus: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. E Jesus respondeu, a gente tem uma impressão de que Jesus é sempre bonzinho e fofinho, né? Mas Jesus, quando esse cara gritou no meio da multidão, Mestre, fala para o meu irmão, me dá o dinheiro que é meu direito, dividir a herança. Jesus respondeu, amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Jesus está dizendo assim, peraí, quem você acha que eu sou? Quem você quer que eu seja para discutir esse assunto entre vocês? E aí Jesus aproveita esse clamor daquele homem sedento pela herança e diz o seguinte, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Não passe desapercebido aqui. Quando aquele homem grita no meio da multidão dizendo, Mestre, eu preciso de ajuda, o meu irmão não quer dividir comigo a herança, e Jesus olha para aquilo e entende uma oportunidade de ensinar a multidão e os seus discípulos e a nós sobre como pensar dinheiro. E a resposta de Jesus diz, cuidado, fiquem atentos e guardem-se de todo tipo de ganância, porque a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. O que Jesus está dizendo para aquele homem é o seguinte, como corações gananciosos podem discutir um negócio financeiro? Ele está dizendo, enquanto a ganância estiver no seu coração, não adianta sentar para negociar com seu irmão. Porque pessoas gananciosas nunca estão dispostas a ceder. A mentalidade do ganancioso sempre é reter, sempre é ganhar, reivindicar os seus direitos. Então Jesus está dizendo, o problema entre vocês não é a herança do seu pai. O problema entre vocês é o seu coração, que coloca, que deposita o seu valor e a sua confiança na quantidade de bens que possui. Já deu para perceber que Jesus é conhece o nosso coração. E ele joga a conversa para o lugar onde realmente ela tem que acontecer. E aí, Jesus diz que a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Você não é alguém vivo, digno, alguém que tem valor, alguém que está vivendo uma vida bem-sucedida por aquilo que você conquistou na sua vida. Jesus está colocando os termos certos dessa conversa. E olhando para isso, nós podemos aprender que ganância é a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos ser necessário para nos fazer sentir verdadeiramente satisfeitos. É isso que Jesus tem em mente para nos ensinar. Ninguém olha no espelho. Qual foi a última vez que você olhou no espelho e falou assim, nossa, eu estou sendo muito ganancioso essa semana? Qual foi a última vez que você disse, Deus, me perdoe pela minha ganância? A gente não faz esse tipo de oração porque a gente não está pronto para reconhecer esse tipo de coisa no nosso coração. Mas qual foi a última vez que você olhou para alguém e falou assim, ele é muito ganancioso,
ou ela, vou te falar, viu, só quer dinheiro. A gente consegue reconhecer isso na vida das pessoas, mas a gente não tem essa disposição de reconhecer isso em nossas vidas. É por isso que é muito difícil para mim pregar sobre ganância, porque talvez você esteja olhando para mim e falando assim, esse não é um problema meu, Washington. Eu nem tenho dinheiro. Mas Jesus está nos mostrando que você não precisa ter dinheiro para ser ganancioso. Você só precisa crer que dinheiro é tudo que você precisa para ser feliz. Você só precisa olhar para a sua conta e falar assim, já que eu não tenho dinheiro, eu tenho justificativas suficientes para reclamar da vida. Já que eu não consigo comprar a roupa que eu quero, eu posso ser triste. Eu posso reclamar, talvez Deus não seja bom. Esses são sintomas de alguém que tem um coração corrompido, açoitado, preso pela ganância. E justamente por isso Jesus aproveitou a oportunidade para contar uma das suas parábolas, uma das mais famosas sobre dinheiro. E ele diz o seguinte, Lucas capítulo 12, 16 em diante, Jesus contou uma parábola dizendo, um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Ele pensou consigo, o que eu devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei, eu vou derrubar os celeiros, vou construir outros maiores e assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e todos os meus outros bens. A parábola é simples, daqui a pouco nós vamos terminar, mas olha o que está acontecendo com esse homem. Esse cara é o nosso ideal de vida. Porque o que aconteceu? Jesus está contando essa parábola, o cara era rico, tinha colheitas, a colheita foi muito fértil e deu muito mais do que ele esperava. Esse cara fez 6 em 7. Ele, em pouco tempo, ficou muito rico, estourou a boca do balão, ganhou na Mega Sena. E quando isso aconteceu, ele se deu conta, meu Deus, eu ganhei tanto dinheiro que eu nem tenho onde guardar, as minhas colheitas são grandes, agora eu tirei a sorte grande. E aí ele pensou, como que eu vou lidar com esse dinheiro agora, hein? E aí, dentro do seu coração, ele diz, já sei, vou fazer o seguinte, vou aumentar a minha estrutura, vou guardar tudo que eu tenho, vou acumular, e ele termina dizendo, então eu vou dizer a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora sim, você pode descansar, pode comer, beber e se alegrar. Ele está dizendo, uau, agora sim, eu sou um homem de sucesso. A gente olha para esse homem, e a gente parece que ele está longe de nós, mas deixa eu dizer uma coisa, não é exatamente isso que a gente espera na vida? Balança a cabeça se você está concordando comigo, vai. É exatamente isso que eu e você esperamos. Essa é a nossa oração, não é? Deus, abençoa meu trabalho, Senhor. Se eu tiver essa promoção, eu vou dar o dízimo certinho. Eu fui jogador de futebol por muitos anos, e sabe qual que era a minha oração com 14 anos? Deus, eu quero ser luz do Senhor em todos os lugares e também na seleção. Por favor, me leva para a seleção brasileira. O meu plano de vida era ficar rico por meio do futebol até os 30 anos de idade. E aí, quando eu ficasse rico, com 30 anos de idade, eu ia aposentar e ia viver na obra de graça, para não poder precisar de dinheiro da igreja. Olha que plano legal. Eu tenho 32 anos, estou 2 anos atrasado, não deu muito certo. E eu acho que não vai dar para ser rico pelo futebol. Então. Eu sempre sonhei que isso acontecesse comigo. Você não? Que seu trabalho desse certo, que a sua empresa acertasse, que o nicho que você escolheu empreender pudesse realmente resolver os seus sonhos. Talvez é isso que você está tentando agora, você está se dedicando, se esforçando, aguentando o seu chefe chato, lutando contra a economia, porque um dia você espera, talvez não da noite para o dia, mas ao longo do tempo, que as suas colheitas sejam tão grandes, que você possa descansar, que você encontre uma alegria que te satisfaça por inteiro, que você tenha motivos para se alegrar e dizer, uau, agora eu posso ser feliz. Nós nos parecemos muito com esse cara. Mas o que acontece? Jesus continua a parábola dizendo, mas Deus disse para esse homem o seguinte, louco, você morrerá essa noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Jesus explica essa parábola de maneira muito óbvia e muito simples. Ele diz, sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Ele ganhou muito dinheiro, estava prestes
a viver uma vida em cima, confiada, depositada no seu patrimônio. E Deus olha para ele e disse: louco, assim como você recebeu hoje uma prosperidade financeira, no final do dia você receberá a morte. E para quem ficará esse dinheiro? O que é que você tem? E aí Jesus, com certeza, também ouviu um ensurdecedor silêncio da sua multidão e disse: é uma loucura, não faz sentido acumular riquezas e não ser rico para com Deus. É aqui que eu e você precisamos aprender com o rico insensato. Porque esse homem confiou a sua vida naquilo que ladrões roubam, naquilo que a traça corrói, na incerteza dos bens. E apesar de ser rico, eu e você nos parecemos muito com ele, porque ninguém aqui, se eu disser, você se acha rico, vai levantar a mão e falar assim, eu sou muito rico. Porque o rico não necessariamente, ele tem problema de miopia. Ele não consegue enxergar as coisas direito, ele sempre se compara com aquele que tem mais. Ele vai dizer, eu não sou rico, rico é meu chefe. Eu não sou rico, rico é o dono da minha empresa. Eu não sou rico, rico é o vizinho. Eu não sou rico, rico é o povo que mora do outro lado da cidade. Talvez as riquezas tenham esse poder de nos enganar sobre quem nós realmente somos. E é por isso que, pensando aqui, o que Jesus está ensinando é que não adianta ser rico diante dos homens e pobre diante de Deus. Você se deu conta que esse rico da parábola, em momento algum, quando chegou o extrato dos seus sentimentos, em momento algum ele pensou em alguém que não fosse ele? Ele não fala de família, ele não pensa em necessitados, ele não se preocupa com a sua cidade. Em momento algum ele olha para o lado, ele só olha para si. E quando Deus olha para ele, Deus mostra para ele que diante dos homens ele é alguém muito feliz, muito rico, cheio de coisas, mas diante de Deus ele é pobre. Porque ele nem cita as pessoas, nem mesmo Deus como a fonte da sua provisão, do seu sustento. E é por isso que isso me faz pensar muito. Que não faz sentido ser rico diante dos homens e ser pobre diante de Deus. A minha pergunta é, como você é encarado por Deus? Você é rico diante de Deus? Porque o rico diante de Deus, nós vamos descobrir hoje um pouco melhor o que é ser isso. O rico diante de Deus é aquele que se entende como um instrumento de Deus para cuidar dos outros. Mas um rico diante dos homens é só aquele cara que tem dinheiro. Como já dizia o comentarista, não existe pessoa mais pobre do que aquela que só tem dinheiro. Então, olhando para essa parábola, eu queria te perguntar o quanto você confia no seu dinheiro? O quanto que o extrato da sua conta, o seu saldo bancário, ou a sua condição financeira é o lugar onde você encontra paz e descanso? O quanto que realmente a sua vida financeira define como seu coração se comporta no mundo? Você confia no seu dinheiro? O quanto? E eu quero te ajudar a pensar nisso, porque a gente não é muito bom para pensar sobre isso. Essa pergunta é difícil, desculpa te incomodar hoje de manhã, tá bom? Mas eu preciso repartir com você o que Deus me incomodou essa semana. E eu quero te ajudar com o diagnóstico da confiança no dinheiro, tá bom? É bem simples. Em cima não, embaixo sim, no meio mais ou menos, que eu sou misericordioso com você, tá bom? Então, a pergunta é o seguinte, você nunca está satisfeito com o que tem? Responda sim ou não para você mesmo, tá bom? Não precisa responder em voz alta. Você nunca está satisfeito com o que tem? Sim ou não? A pergunta seria, qual a última vez que você olhou para a sua vida e disse, obrigado, Deus. Se tudo que eu espero que aconteça não acontecer, eu estou contente. E se tudo que eu não quero que aconteça vier a acontecer na minha vida financeira, obrigado, Deus, eu estou contente. Eu tenho tudo o que tenho porque eu tenho o Senhor. Você nunca está satisfeito com o que tem? Sim ou não? Mais ou menos. Pode responder também, aí é problema seu, tá bom? Segunda pergunta, você se sente dor ao doar seu dinheiro? Quando você está lá fazendo suas contas, aí de repente aparece uma mensagem no grupo da igreja.
Pessoal, tem uma família aqui, está passando por isso, a pessoa adoeceu, perdeu o emprego e tudo mais, a gente precisa levantar uma oferta. Aí vocês fazem assim, falo ou não falo? Finge que não vi ou faço alguma coisa? Eu não estou perguntando se você doa, eu estou perguntando se você sente dor ao doar. Porque o fato de doar não muda muita coisa. A questão é o quanto que fazer isso desmaga o seu coração. Você sente dor ao doar ou você sente alegria em ser um instrumento de Deus no cuidado de outros? Mais uma pergunta. Você peca para ganhar dinheiro ou para não perder dinheiro? Como que foi a declaração do imposto de renda esse ano para você? Você paga um dinheiro justo para os seus funcionários? Você só nega impostos? Você mente para os seus clientes? Mente para os seus fornecedores? Você peca para ganhar dinheiro ou você peca para não perder dinheiro? Sim ou não? Não precisa responder, tá bom? Eu acho que esse culto a gente vai precisar fazer um intervalo para dar uma parecida, depois a gente volta, né? Deixa eu continuar. Só uma última, tá bom? Você trabalha por amor a Deus ou para ganhar dinheiro? Como assim, Washington? Quando você pensa no seu trabalho, você entende ele como uma maneira de adorar a Deus, cuidando das pessoas, desenvolvendo soluções, e inclusive um instrumento de Deus para o seu sustento, ou você entende o trabalho como um mal necessário, que você só faz porque no final do mês tem dinheiro para você? Sim ou não? Algumas perguntas, para a gente se identificar um pouquinho mais com o rico insensato. Porque se na maioria dessas perguntas a sua resposta honesta foi sim, talvez eu e você temos confundido a nossa vida com a quantidade de bens que nós possuímos ou que nós queremos possuir. Bom, talvez você até aqui olhou para mim e falou assim, está me ouvindo e falando, Washington, esse povo rico é um bando de ganancioso mesmo, um desgraçado, tem que dar dinheiro para os outros, eles estão ricos. Tem que ajudar a gente. Que bom que o senhor está falando isso com os ricos. Porque eu não tenho dinheiro mesmo, é eles que têm que ser generosos. Fala mais, Washington, e tudo mais. Calma. Calma, porque essa mensagem é uma mensagem de comparação. Nós estamos comparando o coração do rico insensato com o coração do discípulo inseguro, porque Deus nos ensina sobre isso e Jesus continua falando. Jesus não parou de falar e ele diz o seguinte, então... Depois de falar com a multidão, depois de contar a parábola do rico insensato, agora Jesus volta para os seus discípulos. E ele disse o seguinte, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir, pois a vida é mais que comida e o corpo é mais do que roupa. Talvez você conheça esse texto, talvez você compartilhe ele de manhã, porque sua tia te mandou um versículo parecido, e você conhece esse texto, mas eu queria te ajudar a parar e entender o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, não se preocupem com o que vai acontecer, com o seu corpo, com a sua vida diária, se vocês vão ter o suficiente para comer ou para se vestir, porque a vida de vocês é mais importante do que o tipo de comida que vocês comem. A vida, o corpo de vocês é mais importante do que o tipo de roupa que vocês vestem. E o que Jesus está dizendo parece óbvio, é óbvio, Washington, que a minha vida é mais importante do que os bens que eu tenho, do que o tipo de comida que eu como. Mas o que Jesus está dizendo nos ajuda a ler a nossa cultura, que de alguma forma nos ensinou que o nosso valor está no tipo de coisas que nós conseguimos comprar. Nós nos sentimos mais vivos e mais felizes quando adquirimos itens que nos prometem alegria e vida. Para você perceber a sua experiência no shopping. Olha a sua experiência no shopping. Você está se sentindo meio gordinha, com gentileza, tá bom? É fofinha. Meio gordinha, não está muito satisfeito com o seu corpo. Aí você vai no shopping. E aí você passa numa loja de artigos esportivos. Eu não vou citar o nome para não fazer merchan para ninguém, tá bom? Você vai numa loja de artigos esportivos. E você até queria ir para a academia, mas você não tem muita disposição, seu corpinho está precisando de malhar mesmo. E aí você olha o manequim com aquela roupinha. E aí você olha uma atriz famosa ou uma atleta famosa que se torna um ícone de saúde, de estética física. E aí você olha para a roupa que ela veste.
E ninguém te disse, mas alguma coisa dentro do seu coração acredita que, se você comprar aquela blusinha, você vai se parecer com aquela mulher. Não é assim? Você nunca parou para pensar nisso? Mas é assim que te vendem roupas. Quando você olha um executivo importante no manequim com um relógio muito caro e você está se sentindo meio pobre, você acha que o pessoal não está querendo comprar os seus produtos porque você não se apresenta bem, você roda o Instagram e vê um cara posando, falando que pode te fazer ganhar muito dinheiro e andar naquele carro, e aí você passa na loja, você não tem dinheiro, mas alguma coisa lá dentro do seu coração te faz acreditar que se você tiver aquele relógio no pulso, as pessoas vão te respeitar como aquele cara que anda com o relógio no pulso. O que a cultura está me dizendo e te ensinando também? Que você é aquilo que você tem. E que se você não tiver, você não é. A cultura do comércio coloca valor em itens para que nós encontremos o nosso valor neles. E é por isso que você está louco para trocar seu relógio. Está louco para trocar seu celular. Está louco para mudar de condomínio. Está esperando virar um mês para ir na loja comprar roupas. Não porque você precisa, não porque você gosta, mas porque você acredita que o dia que você chegar lá, você será alguém como aquelas pessoas que você admira. Jesus está dizendo, a vida é mais do que a comida. O corpo é mais do que aquilo que veste ele. E Jesus continua dizendo, observem os corvos, olhem para as aves do céu, eles não plantam, não colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta e vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? É muito importante isso, porque Jesus está dizendo, o remédio para a ansiedade é a observação. É parar um pouquinho, sair do furacão do nosso coração sedento por coisas e olhar ao redor e perceber que Deus, o Criador de todas as coisas, cuida de toda a sua criação, porque Ele é bondoso, é poderoso e por que não cuidaria de nós? Eu me lembro que quando ainda era jogador de futebol, olhando para esse texto, eu tive um encontro com Deus. E esse encontro com Deus aconteceu na lixeira da cozinha. Meio estranho, né? Moisés foi na sarça ardente, comigo foi na lixeira da cozinha. Mas, basicamente, eu estava lendo esse tipo de texto. Provavelmente eu passava por algum tipo de dificuldade financeira na minha adolescência, talvez eu estava com medo de ser dispensado, algo do tipo. E aí, enquanto eu lia esse texto e Deus me ensinava sobre isso, eu me dei conta que as cozinheiras lá do time onde eu jogava pegavam o resto das comidas que nós não tínhamos comido, que o time inteiro, um bando de homens, sobrava comida, ela pegava aquele resto e, como qualquer cozinheira, jogava o resto fora, no lixo. E aquele lixo ia enchendo de comida e ela fazendo o trabalho dela e Deus falando comigo. De repente, o que aconteceu? Era uma espécie de propriedade rural, nós estávamos num campo aberto. De repente, chegou a hora do almoço dos passarinhos. Os passarinhos começaram a descer, escolher o pedaço de frango, o arroz, feijão, o que tinha sobrado. Eles estavam se alimentando. E eu me dei conta de que Deus cuida dos passarinhos até mesmo por meio das sobras daquilo que nós não comíamos. E Deus falou, você está vendo que esses passarinhos não acordaram hoje cedo dizendo, ó Deus dos céus, me dá comida, porque senão não sei o que fazer. Eles não saíram, não pegaram lotação, ônibus para trabalhar, eles não estão fazendo contas, eles só reconhecem que Deus provê para eles e são alimentados. E a lógica de Jesus é simples, e talvez até difícil de entender. Se Deus cuida de tudo que Ele criou, por que não cuidaria de você, que é muito mais importante do que todas as outras coisas que Deus criou? Isso me faz
olhar para esse texto, e Jesus continua dizendo, observem como crescem os lírios, eles não trabalham, não fazem roupas, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui, e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? O que mais me impacta nisso é porque talvez eu e você não tenhamos problemas em crer que Deus é poderoso. Deus é poderoso? Deus pode fazer milagres? Deus pode prover o que for necessário para nós? Você crê nisso? Eu acredito que sim, nós cremos que Deus é poderoso. Mas o que Jesus leva os seus discípulos a pensar é que talvez nós creiamos que Deus seja poderoso sim, mas nem sempre cremos que Ele se importa conosco. Essa é a conclusão, Jesus disse. Ele não será muito mais generoso com vocês, homens de pequena fé? É por isso que, olhando para isso, eu quero te perguntar, você realmente crê que Deus se importa com você? Você realmente crê que quando Deus olha para a sua vida, Ele te tem como filho, Ele te tem como alguém que Ele criou para a sua glória, Ele te ama de verdade ao ponto de entregar por você o seu próprio filho? E a lógica de Paulo aos Romanos é categórica, ele diz, se Deus não poupou o seu próprio filho, como nos negará as outras coisas que são de menor valor? Se Deus garantiu a sua eternidade por meio de Jesus, Deus não vai te cuidar nas coisas da terra? Por isso que Jesus nos chama e os seus discípulos de homens de pequena fé. Fé em quê? Que tipo de incredulidade é essa? A incredulidade que Deus se importa. Então eu quero afirmar que Deus é generoso para prover, mas também Ele é amoroso para se importar. Eu olho para pessoas aqui que estão com muito dinheiro, mas vivendo momentos extremamente angustiados. Tem pessoas aqui que têm pouco dinheiro e também experimentam de muita angústia. E seja para um, seja para outro, eu quero te lembrar que Deus pode prover o que você precisa. Mas principalmente, Deus se importa com você. Ele não está com as mãos cerradas no céu, procurando um motivo para te abençoar. Porque a maneira com que Deus cuida de nós não parte da nossa persuasão diante dEle, mas tem a ver com o seu próprio caráter. Deus cuida de nós porque nós merecemos? Não, porque Ele é bom e é generoso. Mas talvez você foi ensinado dessa maneira, que Deus não se importa com você. E o que Jesus disse é, não se preocupem com essas coisas, Deus cuidará de vocês. E aí você pode dizer, então Washington, então significa que eu posso curtir, agora eu vou parar de trabalhar, para que trabalhar tanto? Deixa eu dizer uma coisa, o trabalho é um instrumento pelo qual o Deus provedor provê o que você precisa. Então o trabalho na economia de Deus é instrumento, não confunda chuva com caixa d'água, tá bom? Porque a chuva é de onde a água vem, é a provisão, é a fonte, a caixa d'água é o que você faz para armazenar. Tem muita gente que acredita que o trabalho é a chuva. Mas não, o trabalho é um instrumento, é como uma caixa d'água. Você trabalha para cuidar da provisão que Deus dá e que você precisa se educar financeiramente, fazer bons investimentos, porque afinal de contas nós somos mordomos da provisão de Deus, o que Deus dá não é nosso, pertence a Ele. Então Jesus diz, não se preocupem com essas coisas, a chuva virá. A provisão virá, Deus cuidará de vocês, porque Ele não é um Deus distante. Jesus chama Deus de Pai, Ele diz, mas seu Pai já sabe o que vocês precisam. Como você recebe essa verdade? O fato de que Deus é um Pai que já sabe o que você precisa. Deus não está precisando ser informado, Ele não precisa atualizar Deus das suas necessidades, Ele já sabe. Ele te conhece, Ele já sabe o que você precisa e por isso nós podemos buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, na certeza que Deus nos proverá. Essa é a boa notícia para o discípulo inseguro. Para aquele que quer seguir a Jesus, mas está se perguntando, será que vai dar certo no final? Será que ser alguém generoso, será que investir no reino de Deus, será que servir com meu tempo, talentos, será algo em vão? Eu vou perder dinheiro, vou perder tempo, será? E Jesus está dizendo, busquem o reino de Deus e não se preocupem com a subsistência de vocês, porque Deus é o vosso Pai, que se importa e é poderoso para cuidar de vocês. Eu gosto do que o Riley disse, ele falou o seguinte, a pessoa que busca em primeiro lugar o reino de Deus jamais terá falta de qualquer coisa que resulte ou que resulte em seu bem.
Talvez ela não tenha tanta saúde quanto as outras. Talvez ela não tenha tanta riqueza quanto as outras pessoas. Provavelmente não tem uma mente farta ou comida de reis, mas sempre terá o suficiente. Ele continua: buscamos o reino de Deus quando concedemos o primeiro lugar de nossos pensamentos aos interesses desse reino. Quando trabalhamos para aumentar o número de súditos de Deus e nos esforçamos para manter a obra de Deus e promover a glória dele no mundo. Buscar o reino de Deus é viver como um súdito de Deus, testemunhando e anunciando a glória do rei desse reino, e entendendo que tudo que temos são dádivas desse rei generoso. Por isso, talvez está difícil de entender o que eu estou querendo te dizer, porque você foi ensinado de maneira completamente diferente, e eu resolvi desenhar, tá bom? Então é o seguinte, quando as coisas são meio difíceis, a gente desenha, né? Então, lá em cima está Deus, tá bom? Foi o ícone mais legal que o Jorge achou. Então, lá em cima está Deus, aqui embaixo está a gente. E muitos de nós acreditamos no seguinte, que nós precisamos convencer a Deus de nos dar. Como que você faz isso? Você vai na igreja, você dá dízimo fielmente, é dizimista fiel, faz o voto de Jacó. Faz o dízimo, ou você se torna voluntário na rede. Você, quando aparece alguma necessidade de alguém, é o primeiro a dar a cesta básica. Essas coisas Deus está vendo, Ele vai me dar se eu der. Deus está num balcão de negócios, está negociando com você a juros fantásticos. Talvez você aprendeu isso, que se você, pelo sacrifício do seu dinheiro, dos seus bens, Deus vai gostar de você e será convencido a te abençoar, a repreender o devorador. Expressão comum nesse assunto, né? E aí, Deus te dá se você der. Essa lógica é a mentalidade que eu chamo de cada um por si e Deus por todos. Por quê? Se o seu sustento depende da sua capacidade de convencer a Deus de te dar, é cada um por si e Deus por todos, meu amigo. Porque eu preciso cuidar primeiro do que é meu, e dar e repartir o que eu tenho com alguém só é considerável se isso fizer com que Deus goste de mim. Certo? Mas, essencialmente, como tudo depende de mim e Deus é um meio para que eu tenha, para que eu obtenha, o outro não importa, fica na última opção. Porque, afinal de contas, o que o outro precisa fazer? Convencer a Deus de abençoar Ele. E eu tenho o que tenho, porque eu mereço diante de Deus o que tenho. E se o outro não tem, é porque de alguma forma deve ter algum pecado na vida dele, ou porque ele é preguiçoso. Porque quem quer faz acontecer. Está se familiarizando com algumas expressões do seu Instagram? Então, nessa mentalidade, só importa eu e Deus, cada um, Deus por todos, cada um por si. Mas a lógica do reino é diferente. O que Jesus nos ensinou é que Deus é o provedor de todos. Ele é o nosso sustentador. Deus faz com que o sol nasça sobre justos e injustos. Ele faz com que a chuva venha sobre aqueles que o servem e aqueles que não servem. Deus é uma fonte inesgotável de cuidado, de provisão. É um Deus generoso, é um Pai bondoso. E Ele provê o sustento para todos nós. Ele é o nosso sustentador. E justamente porque Deus é esse provedor, que nós podemos repartir o que temos, porque a fonte que conhecemos não para de jorrar bondade. E agora nós que andávamos sedentos e sozinhos, encontramos uma fonte que não para de jorrar para saciar as nossas necessidades da nossa família, mas também repartimos o que temos para que outros também experimentem dessa fonte. Nós nos tornamos agora mais parecidos com Deus, porque quando eu reparto o que tenho, eu me pareço mais com aquele que me dá, o próprio Deus que é generoso em repartir. Foi isso que Paulo nos ensinou. Se Deus entregou o seu próprio Filho, como não proverá todas as coisas para os nossos sustentos? E mais, se Deus nos sustenta, por que não podemos repartir o pão que desceu do céu uns com os outros? E à medida que nós vamos repartindo uns com os outros, nós vamos nos parecendo mais com o nosso Pai Celestial. É aqui que nasce a generosidade. A generosidade nasce de um coração que está seguro que Deus provê.
A generosidade nasce no coração de alguém que se vê como instrumento de Deus. A generosidade nasce no coração de alguém que não tem mais medo de faltar, porque conheceu o Deus provedor, que é bondoso e generoso. Essa é a mentalidade do reino de Deus. Essa é a nossa mentalidade como cristãos. Essa é a mentalidade da rede. Essa cultura que queremos criar, a cultura de gente que se senta ao redor da mesa para repartir o pão. Por isso a generosidade não está no que ainda falta. No que você acha que ainda falta, a generosidade está naquilo que você já pode repartir. Como o Cata nos ensinou semana passada, Deus faz muito através do pouco que temos e repartimos. E é isso que eu quero te mostrar. Talvez você pareça muito com um rico insensato, que está colocando o seu descanso, alegria naquilo que você tem ou que deseja ter. Talvez você seja como esse discípulo inseguro, que olha para Deus e fala, Deus, eu tenho tão pouco, eu não posso repartir, está me faltando. E o que Jesus está dizendo, não. Eu sou o provedor, eu amo vocês e vocês não precisam ter medo. É por isso que a mentalidade do reino se consiste no paradigma da mesa, onde Jesus repartiu o pão e o vinho, e nós fazemos isso uns com os outros. A verticalidade desse amor de Deus nos torna horizontalmente generosos. Jesus termina esse ensinamento de uma maneira muito especial. E eu quero te mostrar isso. Depois de falar com ricos insensatos e depois de falar com discípulos inseguros, esse Jesus bondoso olha para os seus discípulos e diz, não tenham medo, pequeno rebanho. Você consegue experimentar o carinho de Deus por nós? Porque Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo, minhas ovelhas, pequenas, frágeis, ansiosas, inseguras, não tenham medo, pequeno rebanho. Não tenham medo, pois o seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. É impossível olhar para essas palavras na boca de Jesus e não se lembrar do Salmo 23. Porque Davi confessa e canta dizendo, o Senhor é meu pastor, e você repete? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Jesus, o verdadeiro pastor, está olhando para o seu rebanho dizendo, quais motivos vocês têm para temer? Eu proverei, eu sustentarei vocês. Quais motivos vocês têm para não repartir? Ó pequeno rebanho, não tenham medo. Todo aquele que diz, o Senhor é meu pastor, não precisa ter medo de dizer, nada me faltará. E é por isso que nós repartimos uns com os outros, porque Deus é o nosso provedor, uma fonte inesgotável de sustento. Então, o medo traz consigo a ganância e a ansiedade para quem duvida da provisão de Deus. É por isso que eu não quero sair desse momento hoje, sem te dizer que talvez o nosso inimigo em comum, independente das nossas realidades financeiras, seja o medo. O medo que não teremos, o medo que depende de nós, o medo da nossa incapacidade de sustentar a nós mesmos. E quando o medo invade o seu coração, ele traz consigo a ganância de acreditar que você precisa acumular mais e mais. Mas ele também traz consigo a ansiedade, que faz você viver desesperado pelas respostas que você ainda não tem. Mas a maneira com que Jesus termina é dizendo, já, pequeno rebanho, que o vosso Pai Celestial lhes dá o reino, olha que legal. Vendam então os seus bens, deem aos necessitados e com isso ajuntarão tesouros no céu. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se vocês agora são súditos do reino, vocês podem repartir o que têm. Jesus não está dizendo para você chegar agora e vender tudo que você tem de A a Z. Pelo contrário, mas para administrar de maneira generosa as coisas que você já possui. Vendam os bens, repartem o que vocês têm com os necessitados. E eu acho legal, porque tem muita gente por aí dizendo que já que Deus nos deu o reino, nós precisamos viver como reis na terra. Deixa eu dizer, isso está errado, tá bom? Porque se Deus nos deu o reino dele, ele fez isso para que nós vivamos como súditos por aqui. Pessoas que vivem segundo a cultura do seu rei.
E é assim que Jesus termina essa mensagem dizendo: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Se o seu dinheiro está na bolsa de valores, talvez o seu coração esteja lá. Se o seu dinheiro está nas casas que você comprou, talvez o seu coração esteja lá. Se o seu dinheiro está na empresa que você se sacrificou tanto para dar, talvez o seu coração esteja lá. Mas se o seu dinheiro, se aquilo que é importante para você está no reino de Deus, você está seguro. O seu coração está no lugar certo. Por isso eu queria te ajudar a encerrar essa mensagem, dizendo que ser rico para com Deus é deixar de confiar na provisão para confiar no provedor. É isso. É confiar nessa fonte inesgotável de sustento que Deus é, e eu quero te ajudar, te dar algumas maneiras práticas de ser generoso, tá bom? Você pode anotar aí. Foi o que eu pensei, talvez você tenha outras ideias. Então, maneiras práticas de ser generoso. Primeiro, organize a sua vida financeira. Sabe por quê? Porque se a Bíblia nos ensina a dar daquilo que temos, se você não sabe quanto tem, como pode decidir o quanto doar? Deu para pegar? Se você não sabe o quanto tem, como pode decidir quanto doar? Então, o Evangelho de Jesus nos ensina a sermos financeiramente melhor educados. Porque nós somos administradores dos recursos de Deus e o college quer te dar um presente. Não adianta falar de generosidade para as pessoas sem ajudar elas a ter ferramentas para cuidar bem do seu dinheiro. Essa é a nossa lógica. Então, mais do que ensinar sobre generosidade no culto, o Red College está lançando no próximo mês, as aulas começam na primeira terça-feira de julho, um curso sobre finanças, como cuidar do seu dinheiro. Você pode se inscrever, é online, é gratuito, e o professor é um amigo meu, o Wellington Thiago, especialista em finanças, crente em Jesus, e ele quer repartir algumas ferramentas importantes para que nós cuidemos melhor do nosso dinheiro. Pode fazer sua inscrição, é uma maneira da Red te ajudar nisso. Outras maneiras de serem generosos: invista na sua igreja local e na nova geração. O que uma igreja faz aqui na terra tem repercussão na eternidade. Você sabia que mês que vem tem acampamento de adolescentes e tem adolescente da nossa igreja que não tem dinheiro para ir? Se você tiver, invista em gente, invista em pessoas, leva um adolescente para o acampamento. No segundo semestre tem acampamento de pré-adolescentes, invista na nova geração, vai servir no Kids, seja generoso. A Red está construindo um novo espaço para todo mundo achar a Red legal, certo? Não! Nós estamos construindo um novo espaço para que mais gente seja alcançada por esse evangelho que transforma a nossa vida. Só que custa dinheiro. Invista na igreja local, invista em pessoas, invista no reino de Deus. Compartilhe o seu tempo, suas experiências. Tem crente que é chato demais porque não se importa com quem está do lado. Você já pensou em parar de reclamar do seu colega de trabalho e começar a ajudar ele a ser um profissional melhor? Isso é generosidade. Você já pensou em como a sua empresa pode abençoar a sociedade ao invés de só ganhar dinheiro? Compartilhe o que você tem, seus talentos, suas experiências. Eu adoro conversar com a turma que já passou dos 60, porque eu estou indo e eles já estão voltando. E quando a gente conversa e troca as experiências, a generosidade das experiências deles me transformam. Faça isso, olhe para o lado. Remunere bem seus funcionários. Você paga um valor justo para quem trabalha com você? Ou você vive ansioso por não ter o que remunerá-los? Pague bem seus funcionários, cuide da família deles, seja generoso, negocie e pague suas dívidas. Eu já conheci gente que, por acreditar que Deus precisa ser convencido para abençoar financeiramente as pessoas, eu já conheci, infelizmente, gente que, cheio de dívidas, com um salário pequeno, no dia que recebeu o seu salário, foi em uma dessas igrejas e dedicou tudo a Deus. Depois do culto, ele foi para casa, a esposa chegou: cadê o dinheiro para a gente comprar o leite? E ele falou: eu dei para Deus, e agora Deus vai cuidar da gente. No mês seguinte, aquele homem estava decepcionado com Deus, porque as contas não foram pagas. Pague as suas dívidas, ou pelo menos negocie as suas dívidas. Porque se você está devendo na praça, você está vivendo com um dinheiro que você não tem. Então, o crente, às vezes as crises financeiras chegam, e isso é inevitável. As dívidas também. O que a gente faz? A
a gente faz o melhor que a gente pode para pagá-las. A gente negocia isso, pelo menos. A gente faz um plano para pagar isso, porque nós queremos ser generosos e dever nada a ninguém senão o amor. Então, negocie, tente pagar suas dívidas. Inclusive, tem algumas famílias aqui na rede que já se alistaram para um projeto da nossa cidade, do Conselho Tutelar, que chama Família Acolhedora. Quero te mostrar gente generosa que decidiu ser instrumento de Deus para o cuidado de crianças que estão na lista da adoção e ainda não foram adotadas. Tem gente na nossa igreja que disse: eu me disponho a trazer essa criança para dentro da minha casa e cuidar dela até que uma família possa adotá-la. Isso é generosidade. Tempo, carinho, dinheiro sendo investido na vida de alguém que precisa. Seja uma família acolhedora, procure saber mais sobre isso. E dê oportunidade para as pessoas ao seu redor crescerem. Essas são as minhas sugestões para você. Para a gente refletir e praticar, não confunda a sua vida com o seu patrimônio financeiro, mas entenda tanto um quanto o outro como dádivas de Deus. Um segundo ponto é que, sem ganância nem ansiedade, seguir a Jesus é viver com fé em Deus e com generosidade. E por fim, para a gente encerrar essa manhã, se você confiasse realmente em Deus quanto ao futuro, quais decisões de generosidade você tomaria hoje? Eu queria te convidar a sinceramente olhar para dentro de você, a sinceramente colocar o que você é e o que você tem nas mãos de Deus, para sinceramente, confiadamente, ser um instrumento de Deus no cuidado de outras pessoas. Isso é viver de maneira generosa. Por isso, a gente pode orar? Quero te convidar a fechar os nossos olhos, nós vamos orar, nós também vamos dedicar a nossa vida e bens a Deus, vamos cantar como uma confissão da nossa oração. Deus, muito obrigado. Obrigado porque a sua palavra nos consola e nos confronta. Obrigado porque nós reconhecemos que tudo que temos foi o Senhor quem nos deu. E exatamente por isso nós queremos cuidar bem dos recursos que o Senhor nos confiou, repartindo uns com os outros. Ajude aqueles que hoje vivem por crises financeiras severas. Esses que duvidam que o Senhor se importa, ou até mesmo que o Senhor é poderoso para salvá-los, por favor, injeta fé nesses corações, para que eles respirem os ventos da sua provisão e cuidem bem da vida financeira deles. Também ajuda aqueles que vivem como gananciosos, apoiados nos bens que acumularam, como se eles pudessem garantir o seu valor, a sua provisão. Não, Senhor, por favor, abre os olhos deles para que eles se enxerguem como os instrumentos de Deus e torna a nossa igreja, a Igreja Red, uma comunidade generosa, que reparte a sua graça, fazendo com que outras pessoas a recebam. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.